Boa noite a todos que estão ouvindo esse relato. Eu irei compartilhar com vocês uma série de acontecimentos macabros contados pelo meu bisavô, Miguel Mota Correia. Quero deixar bem claro que essas histórias não são fictícias, pois ele vivenciou todos os acontecimentos que eu irei contar para vocês. E de quebra, a minha mãe, que era uma criança na época, lá por volta de 1982, acabou vivenciando também. Vamos então contar esses relatos assustadores que o meu bisavô contava para os meus familiares, pois bem antes de tudo, vou dar o contexto da situação para ficar bem melhor de entender. O meu bisavô Miguel Mota Correia, no ano de 1982, morava em Santarém, no Pará, e junto no sítio dele moravam toda a família dele. Morava com ele os filhos, os irmãos e os netos. Como a mãe e o pai da minha mãe não cuidaram dela, quando ela ainda era uma bebê, a minha mãe considerou o bisavô Miguel e a bisavó Dedé como pai e mãe, visto que os verdadeiros pais dela não a quiseram, e por isso a minha mãe foi criada pelos meus bisavós. E a coitada, por ser mais nova da casa, não tinha muitos privilégios e por isso era um pouco rejeitada pelos demais adultos da casa. Mas o meu bisavô sempre a acolheu e a cuidou com muito carinho e nunca deixou que ninguém a maltratasse ou que faltasse alimento para ela, pois ele era dono de um sítio e também tinha dinheiro de sobra, pois naquela época era comum um garimpo em Santarém, e com garimpo o meu bisavô Miguel ganhava muito dinheiro. Mas os anos se passaram, a minha mãe cresceu e os meus bisavós acabaram falecendo. Eu nasci e hoje vim aqui contar tudo que minha mãe ouviu e vivenciou com meu bisavô Miguel. As histórias e acontecimentos, casos bizarros que marcaram a família dela. Tudo isso porque o meu bisavô Miguel mexia com bruxaria e magia negra. E a gente sabe que quem mexe com essas coisas acaba colocando em risco a sua família e seus amigos. Então vamos aos relatos contados pela minha mãe. Esse será o primeiro relato dos 4 que eu irei contar neste vídeo. No ano de 1986, lá em Santarém, havia uma boate chamada Babilônia, na qual ficava de frente para um cemitério. Só dessa boate ficar de frente para um cemitério já o deixava com um aspecto macabro e estranho, pois onde já se viu um local onde acontecem festas, fica perto de um local onde as pessoas mortas foram enterradas. Certo dia, uma equipe de faxineiros foram chamados para limpar a boate. Eram 5 pessoas, sendo 3 homens e 2 mulheres. Depois de muito limpar o chão, as paredes e os cômodos, eles decidiram então limpar o palco onde aconteciam as danças e apresentações da boate. Porém, assim que chegaram no local, uma cena assustadora, macabra e demoníaca que eles jamais esqueceram e se arrependeram amargamente de ter entrado naquele salão, pois eles viram um demônio dançando bem em cima do palco. Aquela figura horrenda tinha 2 chifres negros que davam a volta em sua cabeça. Não tinha pálpebra nem sobrancelha, não tinha orelha, não tinha cabelo, e a sua face era completamente deformada, estava tudo em carne viva. Os seus olhos eram como fogo e da sua boca saía uma fumaça negra misturada com sangue. As suas pernas eram em formato de um pé de animal e na sua mão haviam garras afiadas. No momento em que ambos viram aquele demônio dançando em cima do palco, todos saíram correndo da boate e foram para a rua gritando desesperadamente de tanto medo e terror. Depois desse fatídico dia, das 5 pessoas, todas elas teriam um final trágico, pois 2 delas ficaram loucas e foram para um manicômio e acabaram morrendo por lá. A outra acabou se matando e as outras 2 acabaram morrendo de forma cruel e misteriosa. O segundo relato foi o seguinte: certa vez no sítio do bisavô da minha mãe,
A bisneta dele, chamada Sofia, que no caso é a irmã da minha mãe, havia ficado curiosa para saber o porquê dos cachorros do sítio latirem tanto durante a noite, visto que não havia nenhum animal de estranho lá no local. Então, por curiosidade e vontade de saber o porquê que eles latiam toda a noite, a irmã da minha mãe ficava olhando os cachorros por uma pequena fresta na janela. Ela notou que o latido sempre começava exatamente à 1 da manhã e cessavam a 1h24. Ela achou isso tudo muito estranho, então ela foi perguntar para o bisavô Miguel do porquê deles sempre latirem à 1 da manhã e pararem exatamente 1h24. Foi então que o bisavô Miguel olhou para ela e fez uma simples pergunta: Sofia, minha neta, você quer saber realmente o que eles veem? Perguntou Miguel. A Sofia prontamente respondeu: sim, vovô, eu quero ver o que eles veem, respondeu a Sofia. Então, Sofia, você vai ter que fazer o seguinte: quando você for dar banho nos cachorros da próxima vez, você vai precisar pegar um pouco da remela dos olhos deles e passar em seus olhos. E quando eles começarem a latir à noite, você vai lá e olha para ver o que eles estão vendo, disse o bisavô Miguel, já ciente da atrocidade que a Sofia iria ver. A Sofia, bem feliz e curiosa, agradeceu o avô. Tá bom, vovô, eu irei fazer isso ainda hoje, disse a Sofia indo dar banho nos cachorros. Naquele mesmo dia, depois dessa conversa, Sofia foi dar banho nos cachorros. E durante o banho deles, ela pegou um pouco da remela deles e esfregou em seus olhos, seguindo o que o bisavô Miguel havia dito. E quando foi por volta de 1 da manhã, novamente os cachorros começaram a latir, aparentemente sem motivo algum. Sofia, que naquela época tinha por volta de 12 anos de idade, foi até a fresta da porta da entrada da casa e começou a espiar os cachorros, que estavam perto da cerca do sítio. Eles estavam latindo desesperadamente. A Sofia ficou mais um pouco olhando pela fresta da porta, pois quando ela olhou para o céu, ela viu o motivo dos cachorros latirem tanto durante a noite. Segundo a Sofia, ela viu quando duas criaturas demoníacas vinham pelo ar e ficavam sobrevoando o sítio. Uma dessas criaturas ficava puxando o rabo do cachorro, enquanto os outros cachorros ficavam com medo e corriam, enquanto o quarto cachorro ficava rosnando para as criaturas, que se assemelhavam como humanos, porém eram deformados, com as suas asas negras e os pés eram como se fosse de cabra, e haviam chifres negros em sua cabeça, e com a face totalmente diabólica e macabra. Foi quando uma dessas criaturas percebeu que a Sofia estava olhando pela porta, e uma delas acabou vindo em sua direção. Sofia correu para dentro de casa, porém aquela criatura demoníaca atravessou a parede e a perturbou até que ela desmaiasse. Sofia acabou ficando louca depois desse dia, depois de ter visto aquelas duas criaturas torturando ela psicologicamente. Então ela teve que ser enviada para a cidade para poder se recuperar do trauma sofrido naquela noite. E nunca mais ela quis voltar para perto daquele sítio. O bisavô Miguel sabia o que ela ia ver e mesmo assim acabou dando as instruções para ela poder ver toda aquela atrocidade. Pobre Sofia. O bisavô Miguel sabia o que ela iria ver. E até hoje nós nos perguntamos o porquê ele fez isso. Pobre Sofia. Até hoje ela não se recuperou do trauma sofrido. O terceiro relato foi que, há muito tempo atrás, em um sítio próximo ao sítio do bisavô Miguel, havia uma família de mais ou menos 11 pessoas, pois naquele tempo era normal as famílias serem bem grandes em casa. A casa era bem espaçosa. A família tinha um bebê de 8 meses que trazia a alegria da casa. O mesmo sempre dormia em um berço, sempre após o almoço. E um certo dia, enquanto a mãe do bebê estava preparando o mingau para dar ao mesmo, que estava em um berço dentro do quarto, então de repente ouviu-se um grito, seguido de um berro terrível. No mesmo momento em que a mãe do bebê ouviu isso, ela foi correndo para ver o seu filho. Assim que ela entrou no quarto, ela presenciou o berço do seu filho jogado no chão.
mas o bebê não se encontrava lá. Os lençóis do berço estavam completamente rasgados e a madeira que fazia o cercado do berço estava quebrada. Desesperadamente, a mãe correu por toda a casa e avisou os familiares do que havia acontecido. Em pouco tempo, toda a família começou a procurar nas redondezas da casa. Todos estavam desesperados procurando o bebê. Foi quando um dos jovens da família viu uma porca nos fundos da casa com um bebê. O menino gritou em pânico e chamou toda a família para verem a porca e assim tentar matá-la. Mas quando a família chegou no local, a porca correu para o meio do mato que havia atrás da casa. Todo o pessoal da casa foram caçar o animal, pois tudo levava a crer que foi a própria porca que havia tirado a vida do bebê. A família levou facões e armas, porém eles nunca conseguiram matar o animal, pois a mesma havia sumido sem deixar rastros pelo chão. A família daquele sítio ficou totalmente destruída, levando alguns à depressão profunda, fazendo assim com que tirassem a própria vida. O quarto e último relato aconteceu em uma noite de domingo por volta das 9 horas da noite, em uma boate em Santarém. Um rapaz que havia conhecido uma garota, que por sinal era muito bonita, e a mesma estava dançando. Ela tinha um cabelo curto até os ombros e um olhar encantador, que deixava qualquer um de queixo caído com tanta beleza. Esse rapaz chegou até essa menina e a convidou para dançar com ele. O nome da garota era Alicia, que a mesma aceitou o convite e dançou com o rapaz por toda a noite. Até que um certo momento da dança, a garota tascou-lhe um beijo na boca do rapaz, que em seguida lhe presenteou com um anel. O rapaz ficou surpreso por ser tudo muito rápido, pois o mesmo colocou o anel no dedo e perguntou se a menina queria namorar com ele, e a mesma acabou aceitando. Foi tudo muito rápido. Depois que os dois saíram da boate, o rapaz foi deixar a mesma em sua casa. Ele viu na hora que a Alicia entrou para dentro da casa. Ela olhou para trás e deu um sorriso para ele e acenou com a mão. Depois daquela noite, ele voltou à casa dela para conversar com ela a respeito do namoro, pois foi tudo muito rápido. Ele bateu na porta e quem o atendeu foi uma senhora que aparentava ter 80 anos de idade. Então ele perguntou: "Boa noite, a Alicia se encontra?" A senhora olhou para ele e perguntou: "Que Alicia?" Ele respondeu: "Alicia, eu vim deixar ela aqui ontem, depois que a gente voltou da boate. Eu queria saber se ela está aí. Não sei se ela falou com a senhora, mas nós estamos namorando." O rapaz estava completamente empolgado. A senhora franziu a testa e falou para ele que não havia nenhuma Alicia ali. "Como assim, senhora? Não tem nenhuma Alicia aí? Eu a vi ontem entrar aqui. Ela me deu um anel, tá aqui, ó, veja. Veja esse anel, ela me deu ontem", disse o rapaz tirando o anel do dedo. A senhora olhou para ele e respondeu: "Moço, seja lá o que você viu ontem, não era ela. A minha filha Alice faleceu faz 48 anos. Ela foi assassinada por um assaltante. Se você quiser ver com seus próprios olhos, é só você ir no cemitério da cidade." Ao ouvir o que a senhora havia dito para ele, o rapaz ficou bem assustado e muito confuso. No início ele não quis ir no cemitério, mas ele ficou curioso para tirar as próprias conclusões. Então ele foi ao cemitério e, chegando lá, ele rodou por uns 10 minutos procurando a tal lápide da Alicia. E não é que ele acabou encontrando. Ele viu o túmulo da garota entre as primeiras lápides do cemitério, e em cima da lápide havia um anel parecido com o que ela tinha dado para ele. No mesmo instante, o rapaz entrou em pânico. Ele ficou louco, pois ele viu a foto da menina na lápide, e não fazia sentido ela ter dançado com ele, pois ela já estava morta. Como isso pôde ter acontecido? Depois desse dia, ele nunca mais foi o mesmo, pois ele foi internado no hospício e nunca mais saiu de lá. Durante as noites só se ouviam os gritos de medo dele. O coitado ficou tão maluco
que teve que ser colocado em um tratamento rígido. Ele ficou lá até o dia de sua morte. Bom, pessoal, esses são os relatos contados pelo meu bisavô Miguel. Com certeza ele deixou de ser bruxo antes de sua morte, pois ele aceitou Jesus e se converteu. Mas até hoje essas histórias que eram contadas por ele são assustadoras, principalmente porque foram reais. E de fato, aconteceram na época dele. Se pararmos para analisar, todos os relatos têm uma coisa em comum, pois todas as pessoas que vivenciaram esses relatos ou ficaram loucas ou perderam as vidas. A única que conseguiu superar isso foi a Sofia, mas também ela passou um bom tempo em tratamento para tentar esquecer tudo aquilo que ela havia vivenciado. Já o resto das pessoas não tiveram a mesma sorte. Mas é isso. Eu torço para que nada disso aconteça comigo ou com meus futuros filhos. Enfim, eu me chamo Emanuele e tenha uma boa noite.